Só confirmando, Rafaela, você está me ouvindo bem? Sim. Ok, a tela está transmitindo corretamente, né? Sim. Ok, bom, então eu gostaria de começar agradecendo à comissão organizadora desse POSMEC pelo convite para ministrar esse mini curso, o qual vai estar distribuído em 2 dias, hoje, terça-feira, e na quinta-feira, de 11 ao meio-dia. E nós vamos, então, falar nesse mini curso sobre modelagem matemática e computacional de problemas de engenharia. Mas vamos estar com um foco mais voltado para a área de escoamentos, porque os problemas de engenharia não se resumem a escoamentos naturalmente. Então, nosso foco vai ser mais de problemas de engenharia que envolve escoamentos. Nós vamos dividir, então, nesses 2 dias, o curso em 2 módulos. O módulo 1, que é sobre a introdução a esse tema e a formulação. E o módulo 2, nós vamos estar estudando algumas aplicações do tópico que é modelagem matemática e computacional de problemas de engenharia. Bom, rapidamente apresentando para vocês aí o MF Lab, do qual fazemos parte. Hoje nós somos 4 professores que atuam aqui no laboratório em termos de orientação e também de cursos de graduação e de pós-graduação. Sou eu, o professor Eli, o professor Francisco, o professor João Marcelo. Somos hoje no laboratório por volta de 40 pesquisadores, desde IC e TCC até pós-doutorado. Aqui um rápido resumo de produção do laboratório, né, desde que o laboratório foi fundado há mais ou menos 12 anos atrás. A produção apresentada, né, nós já desenvolvemos por volta de 40 projetos de pesquisa, mais de 140 artigos publicados em periódicos internacionais, 4 livros publicados, dentro dos quais nós temos um mais recente, que é o livro de escoamentos turbulentos, que inclusive nós vamos fazer o sorteio de 2 volumes ao final do mini curso. A Rafaela vai estar organizando isso. Temos também vários capítulos de livros publicados, trabalhos em anais de congresso, mais de 200 trabalhos, dissertação de mestrados defendidas, hoje é mais de 40, de doutorado é mais de 30, iniciação científica já deve estar indo para uma centena, trabalho de conclusão também em torno de 100 trabalhos, e até mesmo registro de patentes. Aqui é uma visão do laboratório, a parte externa, para quem não está em Uberlândia, para quem não conhece. A parte interna, nós temos aqui um modelo, né, aqui de onde os alunos trabalham, nas suas baias, e aqui os momentos de seminário, de defesas. É um laboratório com dedicação 100% à modelagem computacional. Então, nós temos aqui os nossos clusters de processamento de alto desempenho. Aqui, só para mostrar, é um embrião, né, que há em torno de 10 anos atrás nós fabricamos como embrião do laboratório. É um cluster chamado Biofo, que é feito em casa. Isso foi o primeiro cluster que nós tivemos. Hoje nós temos mais 2 deste aqui, o que nos fornece aí uma capacidade de cálculo, né, em torno de 19 teraflops, né, ou seja, operações flutuantes, né? Então, com esse tipo de máquina e com uma boa programação, a gente é capaz de fazer em torno de 20 tera operações por segundo. E nós vamos ver na sequência aí do mini curso por que precisamos de tanta capacidade de cálculo. Bom, então, sem mais delongas, pessoal, vamos passar aí ao conceito de engenharia, né?
como é que a gente poderia dar uma definição para a engenharia? Essa que a gente apresenta é uma, entre outras, né? Fazer engenharia, então, seria a utilização do conhecimento técnico-científico, né? O conhecimento técnico-científico e de recursos naturais, tendo em vista um benefício social. Agora, para praticar engenharia, nós temos que observar alguns paradigmas, né? O primeiro deles é a questão da natureza. Nós tivemos aí um exemplo recente, né, de um desastre ambiental de proporção impressionante, né, lá em Brumadinho. Menor custo possível. Os nossos projetos, né, em engenharia, a gente tem que buscar sempre minimizar os custos, mas não a qualquer custo. Tem que ter muita agilidade nos projetos e segurança para o usuário do produto, né? São alguns paradigmas na prática de engenharia. E daí a importância da modelagem, porque fazer modelagem tem uma finalidade, né? Para que a gente modela? A gente modela para fazer previsão. A gente costuma dizer que tem duas formas de fazer previsão, ou através de modelos ou através de profecia, mas em engenharia a gente prefere trabalhar com modelagem. Bom, a engenharia da atualidade requer modelagem. Isso não é uma pergunta, é uma afirmação, tá? Requer, e muita modelagem. Mas, o que é modelagem? Modelagem. Aqui nós vamos colocar para vocês uma questão que parece muito simples, né? O que nós estamos visualizando aqui? O que nós estamos vendo nesta primeira figura e na segunda figura? Uma primeira resposta mais comum é que nós estamos visualizando aqui uma turbina e que aqui nós estamos visualizando um circuito. Mas, refletindo bem, observem que nós não estamos vendo uma turbina, nós estamos vendo uma figura, nós estamos vendo um diagrama. Então, o que nós estamos vendo aí é um modelo, né? Um modelo conhecido como um modelo icônico. Modelo icônico de uma turbina. Por que icônico? Porque esse modelo guarda características particulares. Olha, a gente consegue ver detalhes do problema físico que é a turbina. Então, esse é um modelo dito um modelo icônico. Já na direita, nós temos um modelo diagramático de um circuito elétrico. Então, isso é um modelo. Melhor, são dois modelos, e não os objetos em si. Observem que já estamos falando de modelagem, né, principalmente para a comunicação. Nesta figura, nós vemos aí o modelo icônico de uma aeronave. Então, isso é um modelo icônico. Quer dizer, na verdade, aqui, o que nós estamos vendo é um modelo na forma de uma figura de um modelo icônico. Aqui também nós não estamos vendo o modelo material. Isso é uma fotografia que é um modelo do modelo, né? Então, este é um modelo icônico na forma de uma figura de um modelo icônico material, que foi, de alguma forma, fabricado, né, à semelhança do problema físico real, que é a aeronave. E aí nós estamos com esse modelo ancorado dentro de um túnel de vento, para quê? Para ligar o túnel e proceder a uma simulação. A gente, às vezes, se engana, pensando que quando falamos de simulação, é apenas no computador. Negativo. Aí nós não estamos, mesmo quando eu olho lá o túnel e o modelo material lá inserido no túnel, aquilo lá não é o problema real. Pode ser, inclusive, em dimensão reduzida, não é? Ou seja, o que temos lá é uma modelagem. E, portanto, estamos, ao ligar o túnel, nós vamos estar fazendo uma simulação da realidade. A realidade é essa aeronave em voo na atmosfera terrestre. Agora, no túnel, é uma modelagem e é uma simulação quando a gente liga o túnel. Aqui também nós temos um exemplo de um modelo diagramático, né? Temos aqui dois modelos icônicos. E agora nós vamos entrar no objeto maior do curso, que é a modelagem matemática. Bom, modelo matemático. Aí nós temos que já distinguir que nós temos como fazer a modelagem utilizando o que a gente chama de matemática natural e matemática simbólica.
No mundo da engenharia, a gente trabalha com a matemática simbólica. A matemática natural é no nosso dia a dia. E aqui nós temos um exemplo onde a gente percebe aí o uso da matemática natural. Observem. Vocês observaram, então, que o pequeno animal foi capaz de fazer um cálculo, tendo um dado objetivo, que era aquele salto. Então, de alguma forma, ele calculou o ângulo de partida, o impulso, para atingir o seu objetivo. Isso é o que a gente chama de matemática natural. Matemática natural. Agora, o que nós vamos fazer é matemática simbólica. Então, aqui nós temos exemplo de dois modelos matemáticos simbólicos. Não é? Segundo a lei de Newton, expressa na forma de um modelo matemático algébrico. E aqui a mesma lei, expressa na forma de um modelo matemático diferencial. Mas ambos são matemática simbólica. Bom, temos também, vale a pena comentar, que nós temos modelo de linguagem, só para ampliar o nosso conhecimento sobre modelagem. Então, quando eu olho esta palavra, já me vem à mente alguma coisa. Né? Automóvel. Para um japonês, o modelo muda. O modelo muda, e isso traz à mente dele também um automóvel. Para um computador, a modelagem é diferente, não é? Se eu digo para o computador, faça isso, né? Entre aspas, ele vai entender que é isso que vai estar sendo feito. Ou seja, são tipos de modelagem, pessoal. Mas aqui nós vamos voltar nossa atenção para a modelagem matemática. Mas antes disso ainda, nós vamos apresentar para vocês aqui um diagrama mostrando uma noção geral sobre modelagem. Então, a gente começa por pensar em um problema. Então, nós estamos pensando em um problema. A segunda fase é a gente ir para a mesa ou para o computador e esquematizar o problema através de um modelo que nós vamos chamar de modelo físico. Por que modelo físico? Porque é um modelo, mas que tem que incorporar toda a natureza física do problema. E aí nós podemos começar com um modelo icônico, que é para facilitar a comunicação, ou um modelo diagramático, e a partir daqui nós vamos incorporar neste ponto todas as características que caracterizam esse problema, características físicas. Nós vamos detalhar no papel tudo que a gente consegue imaginar sobre o problema, porque isso vai facilitar na sequência a modelagem. E na modelagem, de uma forma global, nós vamos dividir aqui a modelagem em duas linhas. Podemos optar pela modelagem material, e nós vimos lá atrás um modelo icônico dentro do túnel de vento. Então, via de regra, a modelagem material parte de um modelo icônico, e isso vai servir para alimentar uma bancada de experimento material para que a gente chegue aí ao objetivo, que é levantar dados, que é fazer pós-processamento, obter informações, conhecimento, aplicações. Então, essa é a sequência. Mas, nem sempre eu vou optar pela modelagem material. Eu vou também ter um caminho da modelagem matemática. Tá? Observem que nós trouxemos a palavra física para cima destes dois. Por quê? A comunidade, de uma forma geral, adota a modelagem física neste nível. E se eu faço isso, eu estou excluindo a física deste nível. Então, isso aqui não tem mais nenhuma utilidade. Modelagem matemática sem física não tem nenhum significado. Então, a modelagem física tem que estar acima dos dois. Eu prefiro não chamar isso aqui de modelo físico.
modelo material. É físico, é claro, senão não representa a realidade. Mas aqui é o modelo matemático, que também é físico. Ele tem que carregar a natureza física do problema através de regras fundamentais, regras primárias, né? Tipo as leis fundamentais. Na modelagem matemática, que vai ser o nosso foco, nós podemos ter modelos diferenciais, modelos integrais, modelos algébricos e até uma combinação entre todos eles, né? Que é o que via de regra acontece, que é um modelo diferencial, integral e algébrico ao mesmo tempo. Bom, uma vez tendo um modelo matemático diferencial ou híbrido, nós precisamos agora de avançar e nós vamos então passar para um outro patamar de modelagem. Aí nós podemos pegar o nosso modelo diferencial e buscar uma modelagem contínua. Falar analítico é muito forte, nem sempre é analítico, mas contínuo, um modelo contínuo, que guarda um alto nível, quando a gente tem um modelo contínuo, um alto nível de precisão ou acurácia. E aqui a modelagem numérica, quando a gente não consegue a integração de forma contínua, nós temos então que buscar a modelagem numérica. Nós vamos ver os detalhes disso ao longo do minicurso. E aí nós vamos estar utilizando, né, técnicas de discretização das equações diferenciais e obter então um modelo numérico. Observa que continua sendo um modelo, mas não é mais um modelo diferencial, né? Da mesma forma que aqui não é um modelo numérico, é um modelo diferencial. Por isso nós passamos aqui para outro patamar de modelagem, seja um modelo contínuo, seja um modelo numérico. No modelo numérico nós vamos ter, via de regra, um conjunto de equações diferenciais, melhor dizendo, um conjunto de equações algébricas, lineares ou não lineares, que precisam ser resolvidas. Podemos resolver à mão, se o nosso sistema de equações for no máximo aí de 4x4, não é? Se a gente vai para 10x10, já não dá mais para resolver na mão. Então, nós precisamos de algoritmos para resolver, fazer todas as operações, e que, aliás, não é apenas solução de sistema lineares, nós temos um monte de operações que são intermediárias. E para resolver, então, o sistema de equações, que hoje, na prática de engenharia, chega a mais de bilhões de equações simultâneas, nós precisamos, sem dúvida, de algoritmo computacional. E, após o algoritmo, nós precisamos de um programa, não é? E, mais do que um programa, na atualidade, a gente dispõe de plataformas. Ou seja, numa plataforma, a gente consegue, então, desenvolver a modelagem computacional. Estamos aqui, então, no terceiro nível de modelagem. Modelagem matemática diferencial, modelagem matemática numérica e agora um outro nível, um terceiro nível de modelagem, que é o modelo computacional. Então, nós fazemos aqui a simulação material, mas aqui nós fazemos a simulação computacional. A nível numérico, a gente não faz simulação nenhuma, tá? Porque a gente não tem a solução a nível numérico. A solução aparece na forma de números, de matrizes, de tabelas, que nós registramos, que nós gravamos. Isso é resultado do modelo computacional. Claro, antecedido pelo modelo numérico e pelo modelo diferencial integral. Mas a simulação nesta linha é uma simulação computacional, porque o modelo que finalmente usamos para a simulação é o modelo computacional. E aí nós vamos alimentar novamente a aquisição de dados, pós-processamento, conhecimento, aplicação e realimentação para aperfeiçoamento dos modelos. Então, pessoal, esse diagrama é talvez a figura mais importante do minicurso, tá? Eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Bom, nós estamos buscando no MFLab desenvolver uma plataforma, aliás, já está bem avançada, hoje já é utilizada para a solução de problemas da indústria, tá? Para simular escoamentos complexos presentes nas indústrias. Hoje a gente no laboratório já recebe
demanda de problema que está lá na empresa sem solução, e a gente consegue, já usando a nossa plataforma, dar solução para aquele problema. Não podemos dizer que para todos, evidentemente que não, são muito complexos os problemas de engenharia, mas pelo menos para parte deles a gente já consegue dar solução usando a nossa plataforma computacional. Na plataforma computacional, nós pegamos um problema específico e desenvolvemos o modelo usando a plataforma computacional. Bom, exemplos: escoamentos turbulentos, também laminar e transição, monofásico, multifásicos, escoamentos turbulentos reativos, escoamentos turbulentos com interação fluido-estrutura, são apenas alguns exemplos, entre outros, problemas de engenharia que envolvem escoamentos. Voltando a frisar, problema de engenharia não é apenas escoamento, mas arriscaríamos dizer que aí entre 80% a 90% dos problemas de engenharia nós temos problemas de fluidos escoando. Bom, por que investir tempo e energia para entender metodologias existentes e desenvolver novas metodologias? Por que a gente investe tanta energia para isso? Por que desenvolver em casa, ao invés de simplesmente usar as plataformas comerciais? Porque nós temos, então, a opção, né, de usar plataformas comerciais. E por que vamos investir? Bom, o nosso ponto de vista pessoal é que a forma mais poderosa de aprender alguma coisa é fazer por nós mesmos. E isso nos dá o conhecimento para melhor uso das ferramentas comerciais. Se nós temos o conhecimento, nada impede da gente utilizar as ferramentas comerciais, ou até mesmo aquelas que estão disponíveis, né, gratuitamente para a comunidade. Bom, outro ponto importante: nós não acreditamos em força bruta, ou seja, ficar esperando que tenhamos máquinas cada vez mais poderosas para aumentar a nossa capacidade de solução de problemas. Não podemos cometer esse erro. É necessário desenvolver novas e mais eficientes metodologias. Nesse gráfico, por exemplo, que é um gráfico desse departamento de energia proveniente lá dos Estados Unidos, nós temos aqui, olha, as primeiras máquinas poderosas, máquinas do tipo Cray 2, que há 20 anos atrás, mais de 20 anos, há 30 anos atrás, eu utilizei para o meu doutoramento. Ou seja, é uma máquina que é referência, né? Mas veja bem, ela tinha 256 processadores, uma máquina de 2 milhões de dólares. Hoje a gente tem máquinas aqui no laboratório, né, com 500 processadores, às vezes até mais, né, com um custo incomparavelmente menor. Ou seja, as máquinas foram desenvolvidas, novas formas, novas tecnologias, aumentando a velocidade de processamento, a capacidade de armazenamento. Isso nos dá aqui, olha, esse crescimento, né, quando nós vamos para essa máquina, esta próxima, e quando esse gráfico foi feito, né, a maior máquina estava na China, e essa é a curva de quê? Da capacidade de solução de problemas. Capacidade de solução de problemas. Gigaflops, ou seja, operações por segundo. Isso não depende só de hardware, isso depende da forma que eu estou usando o hardware, né? Se eu, por exemplo, vou partir para paralelismo, para o bom uso da tecnologia. E essa curva que aqui vocês veem, esta é a curva da nossa capacidade de solução de problemas devido à melhoria dos métodos. Então, aqui nós temos, por exemplo, método para escoamentos abaixo de Mach, método de malha adaptativa, aqui alta ordem para malhas adaptativas. Então, vejam que nós conseguimos aqui, olha, esse gráfico permite ver o quanto a mais que a gente tornou capaz de resolver problema, quando comparado com o aumento dessa capacidade pela melhoria dos hardware. Os dois aspectos são importantes, mas não vamos esperar para resolver problemas na força bruta, isso não funciona. Duas classes de problemas serão discutidas nessa apresentação: escoamentos bifásicos e escoamentos com interação fluido-estrutura. Aqui nós vamos então começar lá no nosso diagrama
por pensar em um problema. Vamos pensar em um problema. Tá aqui, estamos nessa fase. Agora, nós vamos estabelecer o modelo físico para esse problema. Por exemplo, está aqui o escoamento bifásico no interior de um conduto, representando aqui os diversos regimes, né? Bolhas dispersas, escoamento do tipo slug, tá vendo? Um slug aqui deslocando de baixo para cima, um escoamento do tipo churn flow, e assim por diante, anular. Esse é um escoamento que nós estamos lutando para modelá-lo aqui no laboratório já há mais de 10 anos, tá? Não é simples de modelar, sobretudo a transição entre esse escoamento aqui e o escoamento estratificado que não está aqui no nosso modelo físico. Bom, veja, quais são os aspectos físicos mais importantes? Nós dissemos lá em cima que o modelo físico deve conter os aspectos físicos do problema. Nós temos aqui, olha, interfaces deformáveis. O que é uma interface? Dá para ver aqui, olha. Aqui eu tenho um bloco de líquido, aqui eu tenho gás. Aqui eu tenho uma interface. Isso vai pulsando, vai deformando à medida que ele vai se movimentando. Dá para ver isso aqui, olha. A interface deformando. Dá para ver aqui também, ó, a deformação da interface, né? Isso tem que ser descrito de forma precisa ao longo do tempo e ao longo do espaço. A deformabilidade de interface, propriedades físicas com alta razão de propriedades físicas em si. Por exemplo, se aqui eu tenho água e se aqui eu tenho ar, a razão é em torno de 800 vezes. E à medida que essa razão aumenta, a solução numérico-computacional vai se tornando cada vez mais difícil de ter estabilidade, porque essa mudança é rápida e grande. Eu passo deste ponto para este, a propriedade física muda de 1000 vezes. Se você pega ar e mercúrio, vai dar 10.000 vezes a mudança. Então, isso é um aspecto físico importante que eu preciso estar de olho aqui no modelo físico. O destacamento e o deslocamento de gotas, de gotículas, bolhas, muito menor do que o tamanho do domínio, né? Por isso nós precisamos de ter refinamento local, como nós vamos ilustrar. A característica de alto número de reis, ou seja, turbulência, que requer modelagem. Interface entre dois fluidos, que tem implicações em propriedades físicas, uma descontinuidade. Contato triplo, imagina lá o sólido e uma interface gás, líquido, sólido. Então, aqui nós temos uma interface tripla. Isso dá características muito particulares, né, para esse problema. E mecanismos físicos, né, à medida que os objetos são transportados, a formação de gotas, elas vão se quebrando. Nós vamos ver uma aplicação onde nós temos lá milhões de gotículas que precisam ser transportadas, chocando entre si, evaporando, né? Tudo isso são características físicas que a gente tem que incorporar no nosso modelo. Então, os aspectos mais importantes: incompressibilidade, se o escoamento é compressivo ou incompressível, se o fluido é newtoniano ou não newtoniano. Se for não newtoniano, não podemos mais usar Navier-Stokes, nós temos que usar modelos alternativos. Efeitos térmicos, propriedades físicas variáveis, né? De forma mais importante, a viscosidade e a massa específica, sobre condições em que a gente deve apresentar o modelo matemático, né? Atendendo os princípios fundamentais: balanço de massa, balanço de momentum linear, balanço de energia, balanço de concentrações de componentes químicos e assim por diante. Bom, pessoal, aqui nós temos um outro modelo físico, um modelo, no caso aqui, um modelo icônico também. É um problema que nós temos lá uma tubulação que está no fundo do mar e está ancorado em dunas, né? Uma ancoragem forte, ela fica realmente fixa ali. E uma corrente marítima que passa por aqui, né? Contornando, enfim. Só que isso coloca essa tubulação para vibrar, né? Ela vai vibrar e isto vai promover tensões internas na tubulação, o que vai reduzir a vida útil deste dispositivo. Então, se manda um robô lá embaixo e ele nos fornece informações mínimas do tipo velocidade da corrente, um pouco da topologia do fundo do mar,
o comprimento da tubulação e o seu diâmetro. Então, nós somos capazes de modelar e simular de forma confiável qual é a vibração da tubulação promovida pelo escoamento. Isso é um problema de interação fluido-estrutura. Tendo a modelagem e tendo a velocidade, prevendo quais são as frequências, a gente é capaz de usar um modelo inverso e determinar quais são as tensões internas. E tendo tensão internas, nós somos capazes de prever qual é a vida útil ainda desse dispositivo, né? Quanto tempo de vida essa tubulação ainda tem antes de que aconteça um acidente grave. Aqui é um modelo físico mais detalhado daquele trecho, né? O tubo está ancorado por duna, o tubo experimenta oscilações induzidas pelo escoamento, o fundo do alumínio não é regular, grande razão de aspecto L sobre D, comprimento sobre o diâmetro. Então, veja, isso é modelo físico, pessoal, e eu coloquei aqui de forma resumida, tá? Tem um desenho e tem alguns detalhes físicos. Bom, agora passamos para um novo patamar de modelagem, que é a modelagem matemática diferencial, né? Sendo mais preciso, a algébrico diferencial. E aqui nós temos, então, a modelagem para um escoamento incompressível. Nós temos aqui a equação da continuidade, é uma equação diferencial, esse operador carrega aqui as derivadas parciais, como nós já conhecemos. As equações de Navier-Stokes, que pressupõem que o fluido seja newtoniano, e representa balanço de quantidade de movimento linear, tá? Nada de conservação, porque essa grandeza, quantidade de movimento linear, não conserva, não precisa conservar, segundo a lei de Newton, não representa isso, tá? Então, está aqui o balanço de quantidade de movimento. O que nós fazemos aqui é um balanço, é uma contabilidade, né? O que entra menos o que sai, mais os processos de transformação da informação, justifica a taxa de variação. Isso é balanço. Equação de balanço de energia. Por que a energia está mudando no interior de uma partícula de fluido? Por que está mudando? Porque tem energia entrando e saindo através do processo de advecção e de difusão. Mas tem também uma partícula se atritando contra a outra, e isto promove um processo de transformação. Transformação de energia cinética em energia térmica. Então, são os efeitos físicos sendo contabilizados, balanço, nas equações de balanço. Bom, e essa força F, esse termo aqui, pode representar alguns efeitos físicos, como tensão interfacial para escoamentos bifásicos, interação fluido-estrutura, efeitos gravitacionais, efeitos eletromagnéticos, né? Conforme o tipo de problema que estamos lidando. Então, essas equações são a base para os escoamentos bifásicos e para a interação fluido-estrutura. Para escoamentos reativos e também para escoamentos com mudança de fase, aparecem os termos adicionais nessas equações que servem para representar a realidade física. Aqui, por exemplo, nós temos a parte algébrica do modelo. Observe, eu tenho que mapear as propriedades físicas, né? Se eu tenho lá uma tubulação, tenho aqui um slug, tem outro slug, eles estão subindo, e eu tenho que dizer, quando eu vou resolver num dado instante de tempo, num dado tempo t, eu tenho que dizer, olha, neste ponto eu tenho líquido, neste ponto eu tenho gás. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que informar, porque aqui na equação diferencial aparece a propriedade física, né? Aparece a propriedade física, aí eu tenho que dizer qual é o valor dela, né? Eu não tenho um modelo diferencial para isso. Então, eu tenho que dizer qual é o valor dessa propriedade. Eu faço isso através de mapeamento, usando uma função indicadora. Essa função indicadora diz o seguinte, olha, nesse ponto ela assume o valor 1, aqui fora ela assume o valor 0, portanto, se eu jogo, se eu estou aqui, eu vou dizer que a função indicadora é 1, é 0. Se ela é 0, então esse termo se anula, e esse termo aqui se anula, sobra então o ρ contínuo. Ρ contínuo é o gás. Se eu estou aqui, então, eu tenho uma função indicadora que vale 1. Então, fica ρ disperso, porque ela vale 1, e 1 menos 1 dá 0. Isso aqui some. E se eu tiver aqui numa interface que
a gente enlarguece para dar estabilidade, então a função indicador vai assumir 0,5. Aí eu tenho uma média entre o ρ disperso e o ρ contínuo. Da mesma forma, eu faço um mapeamento para a viscosidade. Então, veja, isso é uma parte algébrica do modelo. Eu preciso também modelar a força de interface, né? Que aqui é um modelo algébrico, mas aqui aparece uma integral. Por quê? Então, finalmente, nós temos equações diferenciais, nós temos equações algébricas e nós temos equação integral. Então, é o que eu comentei. Nós estamos aqui a nível da modelagem matemática, diferencial, integral e algébrica. As três coisas acontecem simultaneamente no nosso modelo. Bom, precisamos também, para a interação fluido-estrutura, que está sendo foco no nosso seminário, né, de modelos estruturais, por exemplo, a viga teoria de Timoshenko, teoria de elementos de placa, elementos de casca e também elementos sólidos. Isso aqui nós temos implementado, isso está em curso, para que a gente possa cobrir aí uma maior gama de aplicações de engenharia. Aqui é a metodologia de fronteira imersa, pessoal. Isso aqui é um pouco mágico, tá? Porque serve para a gente resolver qualquer problema. Imagina aqui um túnel de vento, um corpo de geometria diferente, o escoamento sobre ele. A princípio, como é que eu vou discretizar isso? Porque a malha teria que coincidir com isso, tá certo? Isso seria o conceito de malha não estruturada. Nós não queremos malha não estruturada. Qual a alternativa? Eu quero resolver isso com malha cartesiana. Eu quero discretizar todo o domínio. E como é que o escoamento vai perceber essa fronteira? Através do chamado método de fronteira imersa, que é uma das bases da nossa plataforma. Então, a gente calcula aí uma força de interação entre sólido e o fluido, né? Usando informações do próprio escoamento. Bom, agora nós já saímos do modelo diferencial e nós vamos comentar rapidamente sobre o modelo numérico. Né? Lembra, a gente partiu do modelo físico, passamos pelo modelo matemático diferencial, integral e algébrico, que não está aqui, eu vou acrescentar, algébrico, e agora nós passamos para nível do modelo contínuo numérico. O contínuo está fora de questão, tá? Para quem quiser tentar, existe prêmios aí da ordem de 2 milhões de dólares, só para demonstrar que esse problema, que esse modelo aqui, esse modelo tem solução única. Não precisa achar a solução, não. Se conseguir demonstrar que a solução é única, então você vai ganhar o prêmiozinho de 2 milhões de dólares. Já tem, que eu saiba, em mais de 10 anos que esse prêmio está sendo oferecido. Não tem ainda a solução. Os matemáticos não demonstraram ainda que a solução é única. Enquanto isso, nós, engenheiros, vamos acreditar que ela é única e vamos resolvendo problemas de engenharia. Então, pessoal, estamos agora a nível do modelo numérico. Não vamos entrar em detalhes, tá? Não é o objetivo. Só vou mostrar algumas imagens para vocês. Aqui, por exemplo, nós fizemos a discretização no tempo. Tá? Aparece aqui uma propriedade no tempo n mais 1, e aqui aparece propriedades no tempo n mais 1, tempo n menos 1. Observe, então, que nós temos um esquema aqui que envolve n menos 1, n mais 1, envolve 3 instantes, para que a gente possa calcular no instante n mais 1, usando informações dos tempos precedentes, n e n menos 1. Isso dá um esquema de segunda ordem. Então, isso é a discretização temporal. Observe que os operadores espaciais continuam aqui ainda sem discretizar. Isso é a próxima etapa, tá? Não vamos ter tempo de entrar nos detalhes nem o objetivo. Né? Os que se interessarem terão, então, a oportunidade de cursos específicos sobre isso. Então, aqui são os esquemas, né? Esquemas que a gente tem implementado na nossa plataforma. São esquemas de segunda ordem. Para determinado tipo de problema, a gente tem que escolher um ou outro. Isso vocês vão ver lá nos manuais das plataformas comerciais, tá? Você quer um SBDF ou você quer um CNAB ou um MCNAB ou um CNLF? Quer dizer, o que você quer usar? Faça a sua escolha.
E aí é o que nós colocamos lá no início da apresentação. Como é que eu vou escolher? Tendo conhecimento. Eu tenho que saber como funciona esse esquema. Como funciona esse esquema? Quais são suas características? Se eu estou resolvendo um problema com alta razão de propriedade física, qual deles é o melhor? Precisa ter o conhecimento. Por isso, a gente advoga que nas universidades a gente deveria desenvolver mais e usar menos, tá? Para que a gente possa formar pessoas. Aqui já é a discretização no espaço, pessoal. Estamos convertendo aqui, olha, variações no espaço, né, derivadas espaciais, convertemos em diferenças. Né? Alguns chamam de diferenças finitas. Pode ser também usando o método de volumes finitos. Ambos permitem que a gente faça a discretização. Então, pessoal, isto é modelo numérico. Modelo numérico. Eu não tenho mais uma equação diferencial aqui. Eu tenho alguma coisa que veio da equação diferencial. Por isso, eu não posso chamar isso de um modelo diferencial. Eu tenho que ter aqueles patamares de modelagem. Modelagem física, modelagem matemática, diferencial, integral e algébrica. Modelagem matemática, isso é matemática numérica. Modelo matemático numérico. Para depois chegar ao modelo computacional. Então, está aí a questão da discretização, os métodos de acoplamento, e finalmente a gente vai chegar nisso aqui, olha. O que é isso? Um sistema linear. Sistema linear pode ser também não linear. E aí vem os métodos de solução, tá aí os coeficientes, os métodos de solução desses sistemas lineares, que é outro aprendizado muito importante. Nós temos diferentes métodos, né, de busca, são métodos de otimização, temos métodos diversos, que a gente precisa saber quais são suas características para fazer a boa escolha. Ah, não está convergendo. Bom, que tal escolher outro método de solução do sistema linear, que seja mais robusto, que tenha outras características? E o que eu vou escolher? Preciso ter o conhecimento. Outra questão fundamental, a eficiência. Eficiência. Se eu vou resolver um problema que tem um dado domínio de solução, esse é o domínio que eu preciso resolver. Bom, aqui está o meu problema, são gotículas. Que tal refinar mais em torno delas? Refinar mais em torno delas. E onde eu não tenho as gotas, eu uso uma malha mais grossa, uma célula maior. Mas elas se movem, tá bom. A malha fina também vai se mover. Então, isso que a gente chama de um refinamento adaptativo. Refinamento adaptativo de malha. Isso requer uma tecnologia, né, bem avançada para que tenha convergência. E por que a gente faz isso? Não seria mais simples resolver tudo no nível fino? Sim, seria mais simples. Porém, aí entra aquele ramo pontilhado da figura, onde nós conseguimos mais capacidade de solução com maior eficiência que com máquinas mais poderosas. Então, isso aqui é o bom uso das máquinas, tá? É você fazer o refinamento local. Com isso, a gente consegue, dependendo do problema, muito mais eficiência. Aqui estão algumas regrinhas, né? Para fazer esse tipo de refinamento adaptativo. Aqui, metodologia de solução de sistema linear, por exemplo, o método multigrid, né? Método multigrid. Não podemos também aqui entrar nos detalhes desse tipo de metodologia. O fato é que você parte de um dado nível, com uma dada malha, engrossa a malha, engrossa mais ainda, e depois volta. Existe toda uma matemática atrás disso, né? Para que a gente consiga métodos altamente eficientes. Bom, para modelagem de interface, aí nós temos um elenco de possibilidades. Novamente, qual que eu vou escolher? Porque normalmente na plataforma comercial está lá a oferta de todos esses métodos para modelar uma interface de um fluido, de um escoamento bifásico. Bom, aqui, pessoal, no nosso laboratório, a gente usa essencialmente o método Wolff. Também usamos métodos híbridos, né, do tipo partículas. Temos também alguma coisa desenvolvida nesse método em front tracking. Bom, aqui estão alguns detalhes do método Wolff, né? A gente tem que reconstruir a interface de forma a que a massa seja conservada, o balanço de massa seja obedecido.
Vem aí questão de avaliação da geometria para calcular normal, para calcular curvatura, e aí tem diversos métodos para isso, tá? Que nós não vamos entrar nos detalhes aqui. E agora nós chegamos aqui, ó, no modelo computacional. Então, adaptativo, refinamento adaptativo. Nós temos aqui um exemplo, isso é uma bolha se deslocando, e aqui os níveis de refinamento. Refina quanto à interface e refina também quanto à esteira da bolha, né? A esteira, onde você tem velocidade elevada, você refina, porque ali tem altos gradientes, precisam ser bem calculados. Aqui dá para ver melhor, a bolha está em volta aqui de um refinamento maior, a esteira turbilionar também está com refinamento elevado, né? Mais longe, ó, observa, 50% no mínimo do domínio está no nível grosso. Portanto, a gente reduz a quantidade de cálculo. Isso aqui também é eficiência, é uso de paralelismo. Esses quadradinhos que vocês estão vendo, o quadrado maior é o domínio completo do problema. É uma cavidade com uma tampa deslizante, um problema acadêmico. E esses quadradinhos menores são as tarefas que são distribuídas para o processador. No início do cálculo, não está acontecendo nada aqui. Eu mando um volume grande para um processador. Mandei aqui um volume ainda maior para outro processador. Mas eu mando um volume bem pequenininho para um outro processador. Por quê? Num volume pequenininho, como eu tenho grandes gradientes aqui, olha, eu vou ter a necessidade de fazer muito mais conta que nesse volume grande. A malha aqui está muito mais fina. Mas isso é dinâmico, olha aqui, ó, cresceu, a recirculação cresceu no tempo. Sim, tem que fazer, então, a distribuição de tarefas dinamicamente. A cada N passo de tempo, eu tenho que redistribuir as tarefas entre os processadores. Por quê? Eu preciso equalizar. Se eu tenho muita carga de trabalho nesse processador e pouco neste, esse aqui vai ficar parado. Muito tempo. E esse vai ficar trabalhando sozinho. Não, eu tenho que jogar mais tarefa para esse, para equalizar. E para isso a gente dispõe de rotinas que permitem a gente fazer a equalização. Está aí a equalização, né, do número de células por processo, né, para cada processador. Então, no caso aí, nós temos 32 processadores. Qual é a marca hoje em termos de processamentos com eficiência? Chega a milhares de processadores, todos trabalhando simultaneamente, cada um com sua tarefa. Isso aqui é a questão aí da taxa de convergência, que nós não vamos entrar muito em detalhe, né? Bom, quanto ao módulo 1, então, vamos parar por aqui, para que eu possa deixar um tempinho aí, foi planejado, né? Deixar aí, nós temos agora 10 minutos, para fazer perguntas. Eu não sei, Rafaela, se você reservou mais tempo para pergunta, né? Não, pode ser 10 minutos, tá bom. Ok. Porque na próxima aula, pessoal, nós vamos entrar aqui, ó, no módulo 2, tá? Na quinta-feira. Aí nós vamos ver aplicações desse tipo aqui, olha. Tá vendo? Olha lá uma bolha em movimento. Isto é uma simulação computacional. Né? E se eu mudo um pouquinho os parâmetros dessa bolha, não é? A relação de propriedades, aí eu passo a obter um regime diferente, olha como é que ela vai oscilar agora, olha. Ela vai oscilar, deixando uma esteira completamente diferente dessa, olha. Então, são dinâmicas, são características físicas que a gente passa a entender fazendo, né, a experimentação computacional. Portanto, aqui, ó, vocês percebem a adaptação da malha fina à esteira deixada pela bolha. Então, na próxima aula, na quinta-feira, nós vamos estar abordando essas aplicações, tá? E agora, se você tiver curiosidade, pergunta, fiquem à vontade. Como é que você vai controlar, Rafaela? Pelo chat? Mandar pelo chat. Ok. A Beatriz já mandou. Ela perguntou assim: a respeito das malhas, como escolher o tamanho e a geometria? Certo. Então, ótima pergunta, Beatriz. Se você tem lá um domínio, né, imagina aqui um reservatório, nós vamos mostrar esse problema na próxima apresentação, e nós vamos liberar uma bolha aqui, ó. Ela vai subir, né? Então, a pergunta é se
qual é o nível de refinamento que nós vamos colocar? O critério, Beatriz, é o seguinte: nós temos que achar um compromisso entre qualidade da solução e o custo computacional. Quanto mais refinado, melhor a solução. Mais detalhe você captura, você consegue trazer à tona mais detalhe. Por exemplo, aquela esteira bem detalhadinha se você refina bastante. Mas o custo computacional vai aumentando. Então, nós vamos levantar informações estatísticas e para achar a solução ótima, que seria o nível de refinamento com o qual eu obtenho as informações que eu busco, mas com um custo computacional o menor possível. E para isso, a gente tem que fazer a análise de independência de malha, independência de refinamento. Então, com o refinamento adaptativo, você pode escolher, por exemplo, vou escolher 2 níveis, faço a simulação, obtenho uma estatística. Escolho 4 níveis, faço a simulação. E assim eu vou refinando, 6 níveis de refinamento, né? 8 níveis de refinamento. Aqui no laboratório, porque a gente consegue praticar no máximo, está aí em torno de 6 níveis. Quando a gente vai para 8, o custo já se torna muito elevado, já começa a comprometer a aplicabilidade do método de simulação. Mas, normalmente, quando a gente está aí com 5, 6 níveis, nós já temos o nível de refinamento necessário, tá? Hoje, uma batalha que nós estamos travando no laboratório é exatamente conseguir simular um problema de aplicação, que nós vamos mostrar na próxima aula. Essa aplicação é a formação de spray, né? Simulando os detalhes de formação da gota, evaporação. Nós vamos ver isso na próxima apresentação. E ali nós estamos no limite do nosso potencial de cálculo. E aí, a gente está buscando viabilizar em termos de custo computacional e obter pelo menos algumas simulações. Naturalmente, a gente tem alguma referência, alguma noção física para saber se os resultados são plausíveis ou não. Então, concretamente, Beatriz, a resposta é uma solução de compromisso entre custo e qualidade de resultado, ok? Porque, como nós comentamos, em engenharia, nós precisamos atender a alguns paradigmas, e um deles é que a gente consiga desenvolver o mais rápido possível os nossos projetos. Normalmente, quando um projeto é encomendado, a gente tem um tempo curto para desenvolver. Ok? Mais pergunta, Rafaela? Chegou mais uma pergunta. É Ok. da Arielle. Ela falou assim: bom dia, professor. Você disse que essa mesma ideia das modelagens são utilizadas em várias áreas da engenharia. Poderia citar algumas, além da aerodinâmica, que estão em alta no mercado? Sim, tá. É uma ótima pergunta, Aliene. Veja bem, normalmente em engenharia, o que nós vamos encontrar são aplicações multidisciplinares. Por exemplo, pegando o próprio exemplo que você colocou, né, da aeronáutica, né? Não vou fazer o desenho aqui muito detalhado, mas imagina que isso seja uma parte de uma aeronave, uma asa. Você pode imaginar que a asa esteja em repouso e o escoamento em torno dela. E aí nós vamos avaliar arrasto e sustentação. Mas o pessoal da área estrutural, eles vão querer a seguinte resposta: quais são as frequências que o escoamento vai colocar essa asa para vibrar? Em quais frequências o escoamento vai colocar essa asa para vibrar? Em quais frequências? Porque o engenheiro de projeto estrutural, ele já conhece quais são as frequências naturais da asa. Se o escoamento induzir frequências de vibração na asa que coincida com uma ou mais frequência natural, essa asa vai explodir. Ela vai entrar em ressonância. Entra num regime que a gente conhece como flutter. E aí,
essa asa explode, tá? Então, o escoamento não pode colocar essa asa para vibrar na mesma frequência natural dela. E como é que você muda a frequência natural? Porque o escoamento você não consegue mudar. O escoamento vai depender da velocidade da aeronave, 900 km por hora. Depende essencialmente disso. Então, nós vamos dizer com a simulação, olha, vibrou em tais frequências. O engenheiro de estrutura vai observar, coincidiu com as frequências naturais. Ele vai lá dentro, mexe nas treliças, coloca uma mais curta, muda o diâmetro das pecinhas e fornece de novo para nós, para a simulação. E a gente vai dizer, olha, a asa vibrou em frequências diferentes. Observa, na aula que vem, nós vamos mostrar um exemplo muito interessante de um problema de engenharia para uma empresa de Uberlândia, e que nós tivemos que fazer cálculos multidisciplinares para eliminar, inclusive, os efeitos de vibração na frequência natural. E olha, a nível de projeto, a nível de simulações, nós tivemos a oportunidade de mexer nas treliças, mexer na distribuição das pecinhas, de tal forma a alterar a frequência natural, porque o escoamento a gente não consegue alterar, tá? O escoamento vai depender da velocidade característica do problema. Tivemos também que fazer observações acústicas, que é outra área, né? Quais são os níveis de vibração, melhor dizendo, de ruído, que foi produzido, né? Naquele problema de engenharia que nós vamos mostrar. Na aeronave, qual o nível de ruído que o escoamento sobre a asa está promovendo? O engenheiro acústico vai dizer, não pode operar com esse nível de ruído, senão essa aeronave não vai pousar em Londres, por exemplo. Não pousa, porque está produzindo mais ruído do que o que é permitido pelas regras locais. A Embraer já perdeu licitação, no passado, porque tinha nível de ruído maior do que era permitido. Então, as regionais europeias não compraram porque não podia pousar em Londres. Tudo bem? Esses são alguns exemplos, da questão da multidisciplinaridade. Então, você pode fazer a simulação. Observe que nesse exemplo, nós temos aqui uma simulação acoplada. A gente resolve o escoamento e resolve a estrutura. Então, tem que ter um modelo estrutural. Um modelo para a fluidodinâmica, um modelo estrutural. E os dois têm que estar acoplados. Porque o escoamento vai acontecer de uma dada forma quando a asa está numa posição. Mas o escoamento induz a movimentação da asa para cima. E aí? Vou resolver de novo o escoamento, mas a asa está numa nova posição. Resolvo. O escoamento induz, ela vai vibrar para baixo. Então, ela vai estar mudando de posição ao longo da simulação. Então, para resolver esse problema, que é multidisciplinar, eu tenho que ter modelos matemáticos multidisciplinares. Além das equações do movimento, do fluido, nós teremos que ter equações também para a estrutura. É o modelo estrutural. E esse aqui é um exemplo de um problema multidisciplinar do tipo interação fluido-estrutura. Ok? Mais pergunta, Rafaela? Sim, a gente tem mais pergunta? Se o senhor tiver, que agora já são meio-dia, mas se o senhor tiver disponibilidade de tempo, a gente tem mais perguntas. Tá, para mim não tem nenhum problema, tá? A gente pode ir respondendo as perguntas. Tem que ver só a questão da programação do evento. Para mim não tem problema, não. Para a programação não tem problema, não. Era a última atividade da manhã, era o seu mini curso. Ok. Pode falar as perguntas. O Marcos Vinícius perguntou sobre aquele escoamento que o senhor falou, que ainda não foi modelado. Ele é não newtoniano, viscoplástico mais especificamente? Aquela zona nas paredes seria uma zona com altas taxas de viscosidade? Tá. Então, Vinícius, a questão que não foi modelado ainda, né? Foi o escoamento que eu citei, o escoamento anular, né? Anular. Isso mesmo. Isso. Então, aqui você tem uma camada, por exemplo, líquida com um núcleo de vapor, líquido e vapor.
não foi modelado nem mesmo com Navier-Stokes, tá? Quer dizer, esse escoamento em si, ele está modelado. O que eu citei foi a transição desse escoamento para este escoamento aqui, olha, em que você tem a tubulação e você tem aqui um escoamento estratificado, ou seja, aqui está o líquido e aqui está o vapor. E tem uma transição do estratificado para o anular. Essa transição ela é de alto nível de complexidade de modelagem. Então, não se refere à nossa dificuldade, eu digo nossa da comunidade mundial, para modelar esse tipo de problema, não é nem a questão do tipo de fluido, é a natureza física do problema. Se eu consigo modelar isso para um fluido newtoniano, para passar para um não newtoniano, não é tão complexo quanto modelar o problema em si, tá? Mas, sem dúvida que entra também em jogo a questão que você colocou. Sendo não newtoniano, nós vamos ter complicadores a mais, aí vai depender do tipo de fluido, se ele é um fluido plástico, viscoplástico, enfim, tem várias classificações dos escoamentos dos fluidos não newtonianos. E conforme a classificação, nós vamos ter um tipo de modelo diferente para o tensor das tensões viscosas. O mais simples seria fluidos newtonianos, onde a gente modela esse aqui com o modelo de Stokes, né? E depois vem os não newtonianos, que aí é uma área que nós estamos também engatinhando para introduzir na nossa plataforma, né? Com a participação, inclusive, do professor Daniel, que fez a tese de doutorado dele, né, em fluidos não newtonianos. Então, resumidamente, a dificuldade de modelagem é devido às características físicas desse problema. Para você ter uma melhor noção, vamos pegar aqui uma outra figura. Imagina aqui a tubulação vista de frente. Vou fazer um corte na tubulação. E eu tenho aqui um escoamento estratificado. Aqui é vapor e aqui é líquido. O vapor, veja bem, você vai impor uma dada potência de bombeamento deste fluido bifásico. Conforme a queda de pressão, você acelera o fluido. Mas o vapor é mais leve, ele acelera mais do que o líquido. Então, vai surgir um forte cisalhamento vapor-líquido, entra aí a sua pergunta, né, conforme o nível de cisalhamento. Então, o cisalhamento aqui na interface aumenta à medida que você aumenta a diferença de velocidade vapor-líquido. A diferença de pressão ela é imposta na tubulação, mas os líquidos são diferentes. Então, é mais fácil acelerar vapor que líquido. Então, o vapor tem uma velocidade maior do que o líquido, no mesmo tubo. Surge o cisalhamento. Isso começa a arrancar gotas. Arranca gotas e, ao mesmo tempo, com o cisalhamento, veja bem, uma tensão aplicada na interface, isso comprime o líquido e ele começa a subir pela parede. Ele começa a subir pela parede e vai encurvando. Essas gotas que são arrancadas do líquido, elas aceleram. Mas como o escoamento é turbulento, elas colidem com a interface. E se você contabiliza milhões de choques de gotas na interface, o que acontece? Isso é uma força a mais para deformar essa interface. Deforma para baixo, aí ela sobe pela parede, até que, num dado momento, reconecta. E aí você passa a ter aqui, olha, um núcleo de vapor e aqui o líquido em torno da parede. Isso tem aplicações, né, importantes na indústria, né, para redução de potência de bombeamento, para problemas sobretudo para problemas de trocadores térmicos, porque se você tem este regime anular, a troca térmica vai acontecer de uma dada forma, porque o vapor capta energia de forma diferente que o líquido. O líquido capta mais rápido que o vapor. Então, se você pega lá um trocador térmico, uma serpentina, né? Uma serpentina, injeta aqui um fluido, está em estratificado. Bom, eu tenho que prever qual é o comprimento que permanece estratificado.
porque a troca térmica aqui acontece de uma dada forma. E qual o comprimento que ele vai permanecer anular. E se ao longo do tempo, se ele vai desmanchar de novo em estratificado. Isso vai afetar a troca térmica do seu equipamento. O equipamento de um forno de craqueamento térmico. Se você joga muita potência na transformação energética por reações químicas, você vai transformar o fluido de dentro em coque, sólido. Aí vai acabar por entupir. Vai formar coque aqui, ó, começa a formar coque e de repente entope. Aí você tem que parar a sua refinaria. Por quê? Porque aqueceu demais. Bom, se aquece de menos, o fluido vai sair do outro lado do trocador térmico em condição inadequada para a reação, para o processo de craqueamento térmico, que é a separação dos diferentes comprimentos moleculares, que caracteriza se é gasolina, se é óleo, se é piche. Então, veja, a multidisciplinaridade do problema. Então, resumidamente, né, vamos resumir a resposta à sua pergunta. A grande dificuldade da modelagem é devido à natureza física da fluidodinâmica. Ainda não estamos olhando, né, o quanto que o fato de ser newtoniano ou não newtoniano vai afetar na dificuldade de modelagem. A minha avaliação é que a maior complexidade está na natureza da fluidodinâmica e não no tipo de fluido. Claro, o tipo de fluido também afeta a fluidodinâmica, mas se a gente é capaz de modelar a fluidodinâmica para newtoniano, nós vamos avançar rápido para ser capaz também de modelar a fluidodinâmica do não newtoniano. Ok? Certo. Tem uma pergunta da Ana Paula. Professor, o senhor comentou de refinar a malha no caso das gotas. Existe um parâmetro que fala que para determinado tamanho de gota, o refinamento deve ser X, pensando na representação da física envolvida, não em custo computacional. Isso, né? Ótima pergunta, Ana Paula. O que a Ana Paula quis dizer? Veja bem, se você tem uma gota desse tamanho, a sua célula é deste tamanho, você não consegue resolver a interação líquido-gás, porque ela é menor do que o tamanho da célula. Menor que o tamanho da célula. O que a gente tem que fazer, então? Tem que refinar o bastante para que a gente consiga descrever corretamente a gota. Mas num spray, por exemplo, nós vamos encontrar gotas pequenininhas e vamos encontrar gotas maiores, vamos encontrar até mesmo lamélulas. Então, são entes que a gente precisa refinar mais ou menos. E vai chegar a um dado nível em que o custo se torna muito elevado. A gota é muito pequena para a gente refinar o bastante para descrevê-la. O que a gente faz, então? Se ela está desse tamanho, eu consigo refinar. E aí, Ana Paula, nós precisamos aí de por volta aí de uma meia dúzia de células por diâmetro da gota, para descrever minimamente bem. Às vezes a gente arrisca até com 4 células, porém começa a descrever mal e de repente começa a destruir massa. Agora, chega um dado nível de gota tão pequena que a gente não consegue malha para discretizar bem a gota. Então, entre esta e esta, o que a gente faz? Se eu estou com isso aqui do ponto de vista euleriano, e ela é muito pequena para descrever como euleriano, que é isso aqui, então eu converto isso aqui num lagrangiano. Quando eu converto no lagrangiano, eu não uso mais o Wolff para descrever a geometria. Ela não tem mais geometria, eu não vou me preocupar com a geometria dela. Eu vou preocupar que ela tem uma dada massa, uma dada quantidade de movimento linear, que ela vai ser transportada nessa direção ou nesta, conforme a interpolação das velocidades vizinhas para ela. Eu interpolo as velocidades, e aí eu vou transportar isso aqui de forma lagrangiana. dV da partícula K, dt, igual à força que é aplicada sobre essa partícula. Tá? A massa, no caso, vou colocar aqui a massa específica, e aqui eu vou colocar uma F minúscula. Tá? Então, isso aqui nós vamos obter através de correlação, e isso aqui é uma propriedade dela,
se ele é líquido ou se é gás. E aí eu resolvo essa pequena EDO, né, do seguinte tipo: VK em N mais 1 igual a VK em N mais ΔT vezes FK. Isso eu tenho através de correlações, e aí eu consigo avaliar qual é a velocidade dela no tempo N mais 1. Tendo a velocidade, eu calculo a nova posição. Então, ela sai dessa posição e vem para esta. Ou sai dessa e vem para essa, conforme a velocidade que eu obtiver. E, ao mesmo tempo que ela desloca, ela vai afetar o escoamento. Aí existe um processo, né, de acoplamento entre a gotícula e o escoamento. Então, pessoal, essa pergunta da Ana Paula nos dá mais a comentar, que nós vamos ver um pouco disso na próxima apresentação, é que nós trabalhamos também com a hibridação de modelos eulerianos, que resolve Navier-Stokes, continuidade e equação de energia. Ou o modelo lagrangiano, que a gente resolve simplesmente com a equação como esta. Então, por que nós não resolvemos todas com esse tipo de equação? Porque observa que o conjunto de equações para a solução euleriana é um conjunto só de equações. E aqui eu tenho uma equação para cada partícula K. E nós temos milhões de partículas a serem transportadas, que requer interpolação, que requer distribuição. Então, tem um custo elevado também quando eu opto pelo método lagrangiano. Mas chega um dado momento em que eu não consigo mais refinamento suficiente. Aí eu tenho que converter a minha gotícula euleriana numa gotícula lagrangiana. Mas uma gota lagrangiana colide contra a outra, formou uma maior. Consigo fazer isso com Wolff? Consigo. Então, eu converto lagrangiano em euleriano. Então, observe que existe aí um processo de conversão Euler-Lagrange, né, o tempo inteiro. Nós estamos atualmente, né, trabalhando nesse tipo de conversão. Né? Mas isso requer tempo. Ainda não estamos com isso funcionando de forma a contento. Mas estamos aí na fronteira, tá, do conhecimento, dos desenvolvimentos. Né? Voltando à pergunta anterior, estamos aí na fronteira, né, da complexidade física dos problemas de engenharia. Isso dentro da nossa plataforma. Ok? Certo, obrigada. Tem mais perguntas. Tranquilo. Tiago perguntou: como avaliar qual modelagem usar para um problema físico? Por exemplo, entre material, computacional ou ambos? Ok, tá certo. Nós vimos lá o modelo físico, modelagem material, só para esclarecer a pergunta do Tiago, e a modelagem matemática. Né? O ideal é que a gente trabalhe com as duas frentes, modelagem material e modelagem matemática. Bom, o ideal é trabalhar com as duas frentes, porém, existem problemas em que a complexidade matemática não permite que a gente chegue à solução do problema. Aí nós buscamos a solução material. Mas o inverso também é verdadeiro. Por exemplo, nós citamos lá um problema de interação fluido-estrutura no fundo do mar. Fica difícil de você determinar com um experimento local, né, qual é a vida útil daquela tubulação. Aí a modelagem matemática se torna extremamente útil. Né? Por outro lado, se você vai fazer prospecção de um poço, imagina que uma montanha tem aqui um reservatório, e nós vamos fazer prospecção, a gente tem que determinar qual é o tamanho dele, nós temos que determinar quais são as características físicas das rochas que compõem esse meio, para depois perfurar. Fazer isso experimentalmente do ponto de vista material é inviável. Aí a gente usa recursos de matemática, de computação, para ter alguma previsão, né? Claro, aqui você usa também emissão de ondas sonoras, e aí já é um experimento material, né? Então, via de regra, Tiago, o que a gente faz é a hibridação das duas coisas, tá? Não defendemos que tem uma modelagem melhor do que a outra, tá? O melhor mesmo é a conjugação das duas formas de modelagem. Porém, existe uma tendência no mundo da engenharia de
aumentar gradativamente a confiabilidade desta linha de modelagem. Porque, via de regra, é mais rápido e é mais barato, quando é confiável. Por exemplo, quando você produz um protótipo de uma aeronave, você precisa colocá-la em voo, mas não com passageiros, com engenheiros. E ela está toda instrumentada, para que em voo eles façam os últimos testes antes de comercializar. Antigamente, isso é chamado de uma campanha, tá? Cada voo lá é uma campanha de teste. Uma campanha. Antigamente, 100% das campanhas eram feitas com experimento material. Observem que os engenheiros dentro da aeronave, voando no ar, ainda está em nível de modelagem. Porque qual é o problema? É aquela aeronave cheia de passageiros. Isso é o problema. A aeronave com os engenheiros ainda não é o problema real. Ainda é uma modelagem, uma simulação. Em nível avançado. Então, as campanhas eram feitas 100% com os engenheiros no ar. Mas a modelagem matemática está ganhando caminho, está ganhando terreno. E a proposta que se faz, por exemplo, um relatório que foi produzido aí há uns 5 anos, talvez mais, um relatório que mostra a importância da modelagem. Uma comunidade americana que mandou para o então presidente, se não me lembro bem, era o Barack Obama, eles mandaram esse relatório para ele, ilustrando a importância da modelagem. E aí eles colocavam uma série de problemas. Modelagem em biologia, modelagem em química, modelagem em sistemas sociais. E uma parte importante desse relatório, modelagem computacional de escoamentos. E a proposta deles era a seguinte: qual é o grande desafio? Que requer pesquisa, que requer investimento. É aumentar a confiabilidade. Se nós temos confiança suficiente nisto, o ideal é que se faça 0 de campanha no ar. E que se faça tudo, 100%, em campanhas computacionais. Isso já é feito? Não. Mas era 100% aqui, olha. 0% aqui. Hoje, eu não sei precisar para vocês qual é a porcentagem, mas isso aqui aumentou bastante, tá? X%. Já aumentou muito. Na área de biologia molecular, era 100% no microscópio. Hoje, no máximo, eu vi isso já tem um certo tempo, mas hoje eu diria que no máximo você vai estar com 30% no microscópio. O restante é tudo no computador. Modelagem matemática. Então, existe essa possibilidade, né, que é a modelagem material e a modelagem matemática. E as duas têm que trabalhar juntas. Porém, segundo aqueles paradigmas de prática de engenharia, confiabilidade, meio ambiente, segurança, menor custo, rapidez na execução. Você precisa optar por uma, por outra, ou pelas duas, né? E esse equilíbrio, a gente não sabe estabelecer números para isso. Cada problema vai ter as suas características, né? Inclusive o nível de confiabilidade dos modelos. Como o problema que eu citei, que ainda é um desafio, né, da transição anular estratificada. Então, grosso modo, é isso. A gente tem as duas possibilidades, nenhuma é melhor do que a outra. Porém, para determinadas aplicações, você já pode optar mais por uma que pela outra. Mas as duas têm que estar sempre juntas. É claro que para ter confiabilidade, nós temos que estar validando isso frente a dados experimentais. Porém, não é de hoje, já tem mais de 10 anos
que em determinadas situações, os sensores que são utilizados na modelagem material são calibrados em configurações geométricas cuja confiabilidade da modelagem matemática é muito grande. Então, ao invés de calibrar isso aqui em bancadas de calibração, eles são calibrados usando os dados de simulação computacional. Claro, para geometria simples. Um exemplo, eu tenho um canal plano. Nós sabemos resolver isso aqui com um altíssimo nível de acurácia computacionalmente, o escoamento no interior deste conduto. Eu coloco uma sonda num conduto equivalente e comparo as medidas com aquelas calculadas. E vou apertando os botões do meu sistema de medida até chegar ao resultado da simulação. Cheguei ao resultado da simulação nessa geometria simples? Bom, calibração do sensor é característica dele e não do problema. Agora, eu posso vir aqui em torno da aeronave, né? Em torno da aeronave, fazer medidas no túnel de vento usando os sensores que foram calibrados aqui. Então, observa que o que importa mesmo é essa simbiose, tá? Entre as duas grandes linhas de modelagem. Ok? Tem mais uma pergunta? Sim. É do Eric. De quem? Do Eric. Ok. Como realizar a independência de malha para problemas transientes? Primeiro realiza o refinamento temporal e posteriormente o espacial? Sim, é uma ótima pergunta. Veja bem. O refinamento espacial, para quem não é ainda habituado com esse tipo de metodologia, a gente vai refinando e vai observando a sua estatística. Imagina aqui uma variável φ e aqui o refinamento. Vamos representar por um ΔX. Então, nós vamos buscando um refinamento até que a solução se torne independente. Agora, veja que o passo de tempo ele está acoplado com o nível de refinamento. Tá? Você calcula o passo de tempo de uma forma automática usando o refinamento. Estou falando isso de forma bem simples porque o passo de tempo não depende só disso. Depende também, por exemplo, a gente tem que afetar o passo de tempo pela relação de propriedades físicas. Né? Você pega o ρ contínuo sobre o ρ disperso. O passo de tempo também depende dessa relação. Mas, grosso modo, você pode ajustar o passo de tempo com o refinamento do espaço. Então, se você já obteve o refinamento no espaço e tem estabilidade, então o refinamento no passo de tempo também já está atendido. Agora, um critério importante também quanto a esses refinamentos é o tipo de resultado que você busca. Por exemplo, aqui nessa figura, se eu quero descrever essas estruturas turbionares com um dado nível de detalhe, aí o nível de refinamento vai depender do que eu estou buscando em termos do nível de detalhe. Em um escoamento turbulento, nós podemos desenhar uma distribuição das estruturas turbilionares, né? Então, aqui seria o nível de energia e aqui é a frequência. Então, nós temos um elenco, uma banda de frequências. Por exemplo, aqui, olha, uma pequena estrutura que está aqui dentro, ela tem uma frequência maior do que essa grande estrutura. No escoamento turbulento, nós temos um espectro largo de frequências. E aí, eu posso resolver apenas essa banda, mas eu tenho que modelar a interação entre as duas bandas. Então, isso é um processo de modelagem conforme o nível de detalhe que você busca representar. Se você quer o espectro completo,
Então, o seu ΔX e o seu ΔT tem que ser suficiente para descrever o espectro completo das estruturas. Então, a questão da independência depende muito daquilo que você está buscando também, tá? Mas, voltando à sua pergunta, que é bem interessante, quando você adquire a independência do resultado quanto ao refinamento espacial, você já pode dizer, tá, que o seu refinamento temporal já está também atendido. Caso contrário, você não conseguiria nem estabilidade no seu cálculo. Os dois estão amarrados entre si. Agora, se tiver dúvida, você pode dizer o seguinte, olha, tudo bem, já está independente quanto a isto. Você fixa isso, então, e vai refinando o ΔT. Porque se você obteve resultado com isso e com isso, é porque deu estabilidade. Mas você pode ir refinando o ΔT. Quanto mais fino, mais estável. E comprovar se você tem também independência quanto ao passo de tempo. O que nós praticamos aqui no laboratório, normalmente, é a independência quanto ao passo espacial, quanto ao tamanho da célula. E aí a gente já admite que está independente também quanto ao passo de tempo. Agora, outra questão importante que precisa ficar aí como mensagem é o que você quer resolver, tá? Se você quer todo o espectro, então precisa de ter refinamento suficiente, né, que chega lá ao nível das estruturas de Kolmogorov, isso a gente vê nos cursos de turbulência, que está também bem descrito aí no livro que vai ser sorteado. Agora, se eu vou resolver apenas uma parte do espectro, eu posso resolver só isto, eu posso resolver isso, posso resolver mais. E qual vai ser minha escolha? Depende do que eu quero resolver, da minha disponibilidade de poder de cálculo, né? Porque, sem dúvida que quanto mais refinado, mais detalhe físico você captura. Então, a rigor, em um escoamento transiente, que é o foco da sua pergunta, você vai obter independência completa quando você resolver o problema completamente. Agora, esta região do espectro, ela é muito cara. E aqui, na verdade, está em log, né? Log. Se você plota esse espectro em escala linear, na verdade, ele vai fazer isso. Ó. Então, essa região aqui é a frequência. Esta região é caracterizada por um nível de energia muito menor do que esta região. Então, observa que, para você obter a independência completa, preciso simular o escoamento completo. Mas eu não tenho via de regra. À medida que você aumenta o número de Reynolds, isso se torna inviável. Você é obrigado a truncar o seu espectro. E aí usa modelagem complementar, né, que são as chamadas modelagens de fechamento, para que você resolva uma parte, mas ainda assim obtendo a boa estatística. Ok? Eu fui bem prolixo na resposta, mas eu queria aproveitar a pergunta para explicar um pouco mais. Tem mais uma última pergunta. Sim. Ela é do Tiago. Em problemas de fluidodinâmica, quando utilizar o método de diferenças finitas e de volumes finitos? Ok. Se você resolver um problema bem simples, como o escoamento de Wazelli plano, se você resolve isso aqui discretizando o seu modelo diferencial com diferenças finitas ou com elementos finitos, se você fizer o cômputo de massa entre o que entra e o que sai, com ambos os métodos, você não vai obter um balanço completo, tá? Porque não são métodos que atendem os balanços 100%. São métodos mais aproximados. Agora, se você resolve por volumes finitos, a própria estrutura matemática do método, quer dizer, a base dele é que a massa atenda o balanço.
balanço local, né? Então, em cada célula que você discretiza, o que você obtém com isso aqui é exatamente a aplicação do balanço. Taxa de variação é igual ao que entra menos o que sai, atendendo ao balanço. Aqui você não aplica isso, você aplica simplesmente a diferença finita, né? Por exemplo, se você tem um operador desse tipo, df dx, isso aqui você aproxima por f em i mais 1 menos f de i menos 1 sobre 2 delta x. Observa que eu não me preocupei aqui com balanço de massa. Isso é diferenças finitas. Então, eu estou usando um método cuja base não é o balanço de massa. É uma aproximação por diferença finita. Já o método dos volumes finitos, para você discretizar isso aqui, antes você faz a integral sobre o volumezinho da célula de df dx, né? Vezes um dv, você faz essa integral. E a partir dessa integral, você obtém algo parecido com isso. Tá? Em alguns casos, dá a mesma coisa. Mas, dependendo da situação, isso aqui vai dar coisa diferente. Observa que essa integral, qual é a base dela? É o balanço das informações, balanço de massa, de quantidade de movimento e de energia. Então, grosso modo falando, se você usa diferenças finitas e elementos finitos, os balanços não são forçosamente obedecidos, ou são aproximadamente obedecidos. Em volumes finitos, os balanços são rigorosamente obedecidos. Ok? Bom, a gente finalizou então as perguntas. Queria agradecer, professora Aristeu, pelo minicurso. Mas antes de encerrar, eu queria dar 2 avisos. O primeiro é sobre as sessões técnicas. Elas vão acontecer hoje à tarde, a partir das 14 horas. Existem 2 formas de vocês acessarem as sessões técnicas para acompanhar. Elas vão ser transmitidas no nosso canal do YouTube. Então, é só pesquisar Pós-Mec UFO no YouTube que você consegue assistir ao vivo às sessões técnicas. Mas se você quiser obter um certificado de participação, né, nessas palestras, é necessário acessar pela plataforma Invent3, que é pelo nosso site. Então, é só entrar no site, fazer o login no site e na área de transmissão online. A partir dessa área, você consegue acessar a nossa transmissão do YouTube e enviar os comentários com perguntas e tal. Mas aí a gente consegue ter acesso à lista de participantes para poder emitir um certificado para vocês. Se não quiser o certificado, é só entrar no YouTube que vai estar disponível a partir das 14 horas. As informações de programação das sessões técnicas, tanto de hoje quanto até sexta-feira, está tudo disponível no nosso Instagram. E um último aviso é sobre o sorteio dos livros que o professor Aristeu comentou. Ele cedeu 2 exemplares para a comissão organizadora do Pós-Mec para que fossem sorteados. E a gente decidiu sortear para os participantes desse minicurso. Então, todo mundo que comparecer ao curso hoje e na aula de quinta-feira vai participar do sorteio e o resultado vai ser enviado posteriormente por e-mail para vocês. Era só isso mesmo. Obrigado a todos pela participação. Espero que todos vocês compareçam às sessões técnicas, que estão muito interessantes. Professor Aristeu, pela disponibilidade de hoje. E até quinta-feira. Ok, Rafaela, obrigado. Pessoal, obrigado. Então, até quinta-feira a gente dá continuidade. Aí nós vamos entrar no modo de aplicações. Ok? Bom almoço para